Olá pessoal, eu me chamo Mari Resplandes. Nós iremos iniciar uma série de ministrações com o tema Mentes Transformadas. Então, antes da gente começar, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para edificar a vida de alguém. Na primeira parte dessa série de ministrações, iremos falar sobre pensamentos. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, diz o seguinte: porque como imaginou na sua alma, assim é. Nesse texto eu me lembro muito de Davi, quando seu pai pediu para Davi levar os alimentos para os seus irmãos lá na batalha. E ele chega lá e tem um gigante, né, o gigante Golias, que está afrontando o exército. E ele pergunta quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. E o exército todo, né, alvoroçado e com medo do gigante, e ninguém tinha coragem de lutar com esse gigante. E Davi pega e fala: eu irei lutar com ele, porque Davi tinha a certeza de que ele não iria com as forças dele, ele não iria com as armas humanas que ele tinha, mas sim com Deus. Então ele tinha a certeza de quem ele era, e ele sabia que Deus já iria dar a vitória para ele. Então ele já tinha vencido aquela batalha na sua mente, ele já sabia quem ele era, ele já sabia da vitória dele, né, naquela batalha. Então, ele foi e lutou e venceu. E hoje, você pensa o que a seu respeito? Quais são os pensamentos que passam na sua mente ao seu respeito, né? O que você tem deixado passar na sua mente, o que você tem deixado entrar na sua vida a respeito de você, a respeito do que você faz, enfim. Pensa, né? Tem esse momento para você refletir, né? Quais são esses pensamentos que estão na sua mente hoje ao seu respeito? Nós vamos falar alguns pontos a respeito de pensamentos. O primeiro, cuidar dos nossos pensamentos. Temos que cuidar daquilo que passa na nossa mente. Por quê? Porque os nossos pensamentos, se nós ficarmos alimentando eles se tornarão sentimentos. Eles vão e descem para o nosso coração e eles se tornam um sentimento. Esse sentimento, eles geram ações, eles geram, né, atitudes, geram palavras. Você vai externar aquilo que está dentro de você. E isso, de alguma forma, traz resultados bons ou resultados ruins. Depende daquilo que você deixou entrar no seu coração. Depende daquilo que você alimentou na sua mente. Segundo ponto, as escrituras, né, o nosso relacionamento com Deus, através da palavra, através da oração, eles definem o nosso padrão de pensamentos. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, né, um relacionamento de intimidade com Ele, isso vai definir os nossos pensamentos. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então aqui nós vemos que, se nós queremos transformar o mundo, se nós queremos transformar situações ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, aquele ambiente, nós temos que renovar a nossa mente, nós temos que estar alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, estar tendo um relacionamento de intimidade com o Pai, que foi para isso que nós fomos criados também, para termos esse relacionamento. Desde o jardim do Éden, nós vemos que Deus, Ele ama ter esse relacionamento com os seus filhos. Então, quando nós temos esse relacionamento, quando nós vamos até a palavra de Deus, quando nós vamos até Deus, nós oramos e nós temos acesso a Ele, nossos pensamentos, eles mudam, né? A forma que a gente pensa muda. Pode o inimigo lançar vários pensamentos, mas nós vamos saber deixar aquilo que realmente vai edificar a nossa vida ou não, para não tornar um sentimento e gerar atitudes, né, gerar ações que nos trazem mal, mas sim coisas que nos edificam.
E isso, né, esses padrões de pensamentos vão definir a nossa história, né? Porque, como a gente falou, geram ações. E essas ações vão definir qual vai ser o nosso caminho, aquilo que nós vamos trilhar, né? Onde nós vamos andar. Outro ponto, olhar com a perspectiva correta. Mais uma vez, voltamos ali em Davi, que ele olhou para o gigante não como um gigante, né? Aquele problema maior do mundo, aquele problema até maior do que Deus. E sim, como uma oportunidade, né? Não, eu vou vencer esse gigante. Tinha ali algumas coisas que Saul havia prometido para quem vencesse, né, esse gigante. E Davi, ele era ousado, ele tinha essa coragem e ele foi e exerceu essa coragem. E também ele sabia que quando ele matou um leão e um urso, ele estava sendo treinado para matar esse Golias. Ele já sabia disso, né? Então, como que a gente está olhando para os problemas? Qual é a perspectiva do nosso olhar para as situações da vida, né? Às vezes nós estamos numa situação que tem vários problemas, que parece que nunca vai acabar, que está tudo desmoronando na nossa vida, mas como você tem olhado para esse problema? Ele é maior do que Deus ou Deus é maior do que esse problema? Porque quando vencemos essa batalha na nossa mente, entendendo que Deus é maior do que esses problemas na nossa vida, nós já vencemos a batalha no mundo natural. Então, quando nós entendemos que é Deus que está à frente, é Deus que está no controle de tudo, nós sabemos que nós já vencemos aquela guerra, né? Então, não deixe você ter esse olhar achando que tudo é maior do que Deus, que os problemas que vem, enfim, né, as adversidades são maiores do que ele, porque ele é maior do que qualquer situação e ele sempre vai estar conosco, ele sempre vai estar do nosso lado. Não se trata do tamanho do problema, mas a forma que você olha para esse problema. Outro ponto, entender que somos filhos de Deus e não escravos. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, ele fala o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de escravidão. Aqui nós vamos falar dois pontos: o espírito de escravidão e o espírito de filho. Espírito de escravidão. Escravo é aquele que está privado da liberdade, né? Aquele que está submetido à vontade de outra pessoa. Então, quando nós temos esses pensamentos de escravos, nós estamos presos a algo que pode ser alguém que falou da gente, e a gente fica preso, aprisionado naquilo, achando que é realmente verdade aquilo. Ou nós mesmos criamos na nossa mente algo, né? Nos limitamos e isso faz com que nós percamos a nossa liberdade, com que nós percamos essa visão de que nós podemos ir além daquilo, né? Vencer essas limitações. Então, nós temos que tirar esses pensamentos de escravidão, essa mente aprisionada, né? Nesses pensamentos ruins que se passam na nossa mente. Em 1 Pedro 5, em 8 e 9, fala o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui nós vemos o que? O diabo, ele não é nosso amigo, né? Ele é nosso inimigo e ele vai fazer de tudo para destruir a nossa vida. Ele vai lançar pensamentos para destruir a nossa vida, porque ele sabe que quando alimentamos esses pensamentos, quando pegamos esses pensamentos, nossa, realmente é verdade isso que passou na minha mente, e alimentamos, isso faz gerar ações, e essas ações podem destruir a nossa vida, né? Então, assim, ele vai investir pesado na nossa mente, ele vai lançar pensamentos
como se fosse você mesmo que estivesse pensando aquilo. Você vai achar que é você mesmo que está, não, esse pensamento vem da minha mente, é eu que estou pensando. E são pensamentos destrutivos, aquilo que vai acabar com você. Então a gente tem que tomar esse cuidado, sede sóbrios, vigiai, né? Então ele está ao nosso derredor, procurando brechas, procurando só um pedacinho, um espaçozinho para entrar na sua vida. E através dos pensamentos, muitas vezes ele consegue. Então, assim, tome cuidado, vigia nos seus pensamentos, aquilo que se passa na sua mente a respeito de você, a respeito de outras pessoas que estão ao seu redor, né? Tomem cuidado, porque ele investe pesado. Como eu falei, né? Nossos pensamentos definem a nossa história, porque é através das nossas atitudes, nossas escolhas, né? Nós escolhemos o que fazer, nós escolhemos o que trilhar, né? Onde trilhar. Então, os nossos pensamentos é a gente que vai escolher aquilo que passa na nossa mente. Então, quando vier um pensamento contrário à palavra de Deus, tire da sua mente, joga fora, insere na sua mente os pensamentos corretos, né? Aquilo que está na palavra de Deus, declare a palavra de Deus. Porque não adianta somente você tirar esses pensamentos ruins e deixar o espaço vago. E novamente vai vir outros pensamentos. E você vai ficar lutando com aquilo e não vai surgir efeito. Então, quando você retirar esses pensamentos ruins, você insere pensamentos que vão conforme a palavra de Deus, vão de encontro à palavra de Deus. E o outro ponto é o espírito de filhos, né? De adoção de filhos. Tem uma passagem que é do filho pródigo, que está lá em Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32, muito conhecido, né? Lá fala que o filho mais novo, ele pega e pede a herança ao pai e sai, né? Para aproveitar, vamos dizer, né? Entre aspas, a vida. E ali ele gasta tudo e quando acaba toda aquela herança... e ele vai trabalhar lá dando comida aos porcos, né? E ele percebe que na casa do pai dele ele tinha tudo e ele deixou aquilo. Então ele resolve voltar para a casa do pai. Ele resolve, ele tem esse posicionamento de voltar para a casa do pai. E aí ele já vai planejando na mente dele o que ele vai falar, né? Eu vou chegar lá e vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor e contra tudo. Enfim, né? Me aceita pelo menos como um servo seu. E aí o pai, ele vai e vê o filho voltando e ele está de braços abertos e recebe aquele filho. E ele fala pro filho... que ele aceita ele, né, de volta, e aí ele fala para os empregados, tragam uma roupa, limpa anel para colocar nos dedos, sandálias e vamos fazer uma festa. E quando o filho mais velho vê que o pai está fazendo toda aquela festa, ele fica com ciúmes, ele vai logo e fala, pai, eu estou aqui o tempo inteiro com o Senhor, né, eu não saí daqui e tal. E o Senhor, quando ele chega, ele gastou tudo que o Senhor deu. E quando ele chega, o Senhor faz uma festa. E o Senhor nunca fez uma festa para mim. E aí o pai fala para ele, filho, você já tem tudo que é meu. Então, assim, esse filho mais velho, ele ficou com o pai. Só que ele estava com essa mente de escravo. Como se ele não pudesse ter acesso às coisas do pai. E nós... temos que ter a mente de filho, que é o quê? É saber que nós temos acesso às coisas do pai. Nós estamos com o pai. Então, esse filho, ele não conseguia entender isso. E o pai falou, tudo que eu tenho é teu. Então, o pai, aí essa figura representa Deus, o nosso pai. Nós temos acesso, nós somos filhos, nós temos acesso, né, a tudo que é do pai, a tudo que ele criou, a todas as bênçãos, a todas as promessas que estão descritas na Bíblia, nós temos acesso. E como fazemos para usufruir isso? Buscando nele, indo até ele, né? Porque aí nós vamos ter acesso direto a ele e vai se realizar, vai se cumprir na nossa vida tudo que está descrito na palavra de Deus. Então, uma mentalidade de filho é entender quem você é em Deus.
entendeu? Não é você achar quem você é, não é o que as pessoas acham quem você é, mas é você saber quem você é em Deus, porque Ele te criou antes mesmo de você nascer, Ele já te amou. Na Bíblia fala, na palavra de Deus diz que todos os nossos dias já estariam escritos no livro. Ele já sabia quantos fios de cabelo tinha na nossa cabeça. Ele cuidou de nós desde o ventre. Ele viu sendo formados os nossos ossos, né, o nosso corpo. Então, Ele cuida de nós. Nós temos que entender quem nós somos em Deus. Nós temos que buscar em Deus, né, essa mente de filho, saber, entender que nós somos filhos e ter acesso às coisas do Pai, porque tudo que Ele criou é nosso por direito, né, porque nós somos filhos. Então, não tenha essa mente de vitimismo, não tenha essa mente de mimimi, achando que você é menos do que alguém, ou enfim, né, aqueles pensamentos que muitas vezes o diabo coloca na nossa mente, nos vitimizando, nos colocando inferior a outra pessoa. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não existe condenação mais quando nós temos Jesus no nosso coração. Não existe condenação. Ele morreu na cruz por nós. Entrega a sua vida a Ele, que Ele seja o centro no seu coração, né? E as demais coisas serão acrescentadas. E é isso, que Deus abençoe a sua vida.